Braga Neto. O que você tem de informação para a gente? Quais são as consequências disso? Como é que você analisa, Carol, esse resultado e essa condenação dos dois? Olha, Fabiola, foi uma espécie de reviravolta, porque na véspera do julgamento, a gente conversava com ministros do TSE e também com integrantes da corte, né, assessores que trabalham ali no tribunal. E a tendência não era exatamente de condenação à inelegibilidade do Braga Neto. O que se pensava, o que se cogitava era a aplicação de uma multa. Inclusive, o relator, ministro Benedito Gonçalves, ele votou nesse sentido, de condenar o Braga Neto à ao pagamento de multa. E aí, depois, a votação foi andando, o ministro Floriano Marques Neto, ele propôs essa inelegibilidade, e na sessão de ontem, a gente viu que a maioria dos ministros acabou corroborando essa tese, e o próprio relator, o ministro Benedito, foi lá e mudou de ideia para poder formar uma maioria ainda maior. Tinham 4 dos 7 votos a favor da inelegibilidade de Braga Neto, depois foi lá, o relator mudou o voto, ficou 5-2, igual ao outro placar, ao placar de condenação de Bolsonaro à inelegibilidade, que também estava em 5 votos a 2. É bom a gente pontuar que ali no TSE existem 2 ministros que têm votado a favor de Bolsonaro, que são Cássio Nunes Marques e o Raul Araújo. Os outros ministros, os 5, têm feito essa corrente pela condenação de Bolsonaro, pela condenação de Braga Neto, e mais do que isso, o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele deixou bem claro que esses julgamentos são um recado para que esses malfeitos, esses abusos eleitorais não sigam acontecendo na próxima eleição, na eleição de 24. A gente tem eleição municipal no ano que vem e depois eleição nacional em 2026, que esse tipo de uso eleitoral de evento cívico, dos símbolos da República, que isso não tenha mais uso eleitoral nas próximas eleições. Então, é um recado geral para a classe política, além de ser uma condenação pessoal ao Bolsonaro e ao Braga Neto. Outra questão: quando se condena o Bolsonaro, não tem efeito prático, porque ele vai ficar inelegível até 2030, o período de 8 anos continua sendo o mesmo, é o período que se conta entre o crime praticado e a partir do crime praticado conta-se 8 anos. Então, assim, os crimes desse julgamento também se referem à eleição do ano passado, portanto, o tempo de inelegibilidade continua sendo o mesmo. O que acontece? Na verdade, a condenação de Bolsonaro, ela fica como se fosse mais legítima, porque não é só uma condenação, são 2 condenações. Então, o TSE está dizendo, na verdade, que é um conjunto de atos que Bolsonaro praticou na eleição passada que não estão em conformidade com as regras da legislação eleitoral. Não é só um ponto específico, é toda a forma como ele agiu durante a campanha. E ao se condenar Braga Neto, o que acontece? O TSE corre o risco de entrar em novos atritos com as Forças Armadas. Vocês se lembram que no ano passado a gente viu uma campanha extremamente conturbada, inclusive na relação do TSE com as Forças Armadas. As Forças Armadas chegaram a questionar oficialmente o TSE sobre a vulnerabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Isso gerou muito ruído, isso gerou muito atrito entre a caserna e o judiciário. Agora, nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes quis comprar novamente essa briga. A coisa já estava totalmente pacificada, e condenando-se um general, pode ser que isso gere, sim, incômodo dentro das Forças Armadas. Lembrando que Alexandre de Moraes também é ministro do STF, e lá no STF ele conduz aquela investigação sobre o 8 de janeiro, que respinga, sim, ali nos militares. Então, ele já estava meio pisando em ovos nessa relação. Agora tem mais um foco de possível atrito entre o judiciário e as Forças Armadas, Fabíola.
Bom, os bastidores um pouco desse julgamento, né? E não é nem bastidores, foi ao vivo mesmo. Isso acabou rendendo muito quando Alexandre de Moraes não se conteve, fez referências irônicas ali